Olá pessoal, dando continuidade então, nossa aula de ciência dos materiais, propriedade dos materiais. Né? Então a gente parou aqui nesse ponto, onde eu falei sobre fadiga, né? Eu expliquei o mecanismo no último vídeo. Agora a gente vai dar continuidade então falando sobre dureza, tá? Então, a dureza, ela é uma propriedade dos materiais, né, que tem uma relação direta com a resistência mecânica, apesar de não ser exatamente, não corresponder exatamente à resistência mecânica, porque outros fatores estão influenciando a resistência mecânica além da dureza, certo? E, a grosso modo, a dureza tem a ver com aquela camada superficial do material qual está sendo avaliada, né? Então, é um tipo de avaliação de medida muito utilizada, né? Um tipo de avaliação muito utilizada porque existe uma facilidade, uma conveniência em relação ao ensaio mecânico de dureza, que é relativamente simples, tá? E em alguns casos ela não é destrutiva, né? Podendo essa peça ser aproveitada, então é um, isso aí depende, obviamente. Há vários tipos de ensaios de dureza, que a gente vai falar alguns aqui. Alguns deles não são destrutivos. Então, e como ele é um ensaio rápido de se realizar, um tipo de avaliação rápida, por isso ele é muito usado na indústria, muito usado para avaliação de materiais, porque através da dureza eu consigo, sim, uma relação é muito, muito linear aí com a resistência mecânica, certo? Já que para fazer a avaliação da resistência mecânica, o que eu preciso? Eu preciso de um ensaio de tração. Em termos experimentais, eu preciso fazer um ensaio de tração, que é muito mais complexo, exige um equipamento muito mais elaborado e tem um custo, obviamente, maior, um tempo maior de execução. E a dureza já é bem mais simples, certo? Então, a grosso modo, o que é a dureza, né? Dentre os vários tipos de ensaio, né, que são esses aqui, ó, estão nessa figura 3.9. Então temos os Rockwells, né? A, B e C. Aqui só aparece A e C, né? O Rockwell, tá? É muito utilizado o Rockwell, né? A diferença são as escalas entre ele, o tipo e na hora do ensaio a aplicação de carga, tá? Então, a escala C do Rockwell é mais usada para materiais mais duros, né? E a para materiais mais moles. A escala Vickers, que é muito usada também, já é uma escala muito mais abrangente, você percebe, né? E ela vai avaliar materiais macios, materiais duros, tá? Muito bem. Essa escala MOS, que é mais usada na geologia para rochas, para pedras, né? Não é muito usada na mecânica. Essa escala não é usada na mecânica. E temos aqui a tensão de escoamento, que essa não é dureza, né? É só para fazer a correlação. Essa tensão de escoamento é obtida no ensaio de tração que a gente já viu, né? Então, por exemplo, essa é a grande questão, né? Que o ensaio de dureza pode substituir, então, o ensaio de tração para avaliação de uma propriedade mecânica aí do material e fazer essa relação. Já que essas linhas aqui, ó, veja, dentro de cada escala, por exemplo, se eu fizer uma Vickers,
né? Aí, vamos tentar uma escala comum aqui de 60 HRC. Ela vai dar, no Rockwell A, entre 80 e 85. Na Vickers vai dar aproximadamente 700 Vickers. Não vou falar dessa MOS, né, que ela só tem esses 9 degraus aqui. E aí dá aproximadamente 2.500 MPa aí de escoamento nesse material. Então esse é o objetivo, né? Avaliar essa resistência mecânica e muitas vezes como resultado de um processo de fabricação, um tratamento térmico, por exemplo, termoquímico, e você queira avaliar o ganho de dureza, mas entenda como é que é feita essa avaliação, né? É utilizada, então, uma impressão, né, que é feita por uma esfera de aço, né, ou uma ponta aqui, ó, de aço ou diamante, que é um losango, né? Então, essas duas formas aí de fazer. E basicamente ela é o quê? É aplicada uma força sobre o material, utilizando essa ponta, e faz a medição da área de projeção aqui, a área de projeção no material. Então, ele vai fazer uma pequena impressão nesse material, né, que vai fornecer, então, através dessa relação entre a carga aplicada e a área de impressão. Então, os ensaios já são normatizados e padronizados para a aplicação dessas cargas, né? Dependendo daquela escala que eu estou usando lá, se é Rockwell, se é Brinner, e aí eu vou fazer. Eu vou utilizar uma carga que já está padronizada pelo equipamento de ensaio. E é feita essa avaliação aqui de área, né? Que muitas vezes o equipamento já faz isso de uma forma automática, através do deslocamento da carga, por exemplo, porque já se tem uma medição então das pontas, já se sabe, né? Então, quando o equipamento dá a pressão, ele já sabe também quanto que entrou no material e através dessa relação é dado um valor de dureza, já que o ensaio é rápido de ser realizado, basta que eu tenha um material, uma superfície plana, bem apoiada embaixo, e aplicar essa carga. Certo? Essa impressão é muito pequena, ela é feita numa superfície, e o que se precisa entender de limitação é que a dureza que eu estou tendo é a dureza daquele ponto ao qual eu estou aplicando aquela carga, né? Então, é uma superfície que está sendo avaliada. Por isso que esses ensaios eles podem ser destrutivos ou não, dependendo do meu objetivo, onde que eu estou fazendo a avaliação. Se eu estou avaliando a superfície de uma peça e eu consigo apoiar bem essa peça, sem precisar cortar, normalmente é uma peça pequena, né? Em outros casos, eu preciso fazer ainda um corpo de prova, uma peça muito grande, para fazer, já que o equipamento não tem um espaço muito grande para essa impressão aí. Tá? Aí eu vou ter que cortar, então ele torna-se um ensaio destrutivo nesse caso. E também, em muitos casos, eu preciso avaliar uma seção específica da peça, né? Uma profundidade, por exemplo, vindo da superfície para baixo, para o centro da peça, para fazer a medição da dureza da superfície para o núcleo, que a gente chama. Tá? E aí eu tenho que cortar, obviamente, essa peça. E esses objetivos são bem comuns nesse ensaio, por quê? Porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma avaliação de tratamento térmico, a gente precisa entender que os tratamentos térmicos, eles são da superfície da peça para o seu interior. Então, eles não vão
a não ser que a peça seja de uma espessura pequena, tá? Aí eu consigo uma uniformidade em toda a espessura dela. Então ela tem uma espessura pequena. Para paredes mais espessas, o que eu vou ter é uma dureza na superfície, que normalmente é maior, normalmente não, é sempre maior, e ela vai reduzindo ao ponto que eu vá entrando na parede do material, certo? Eu vou tentar postar um vídeo para vocês sobre o ensaio de dureza, da prática desse ensaio, como é que é e como é que é essa avaliação. Então, se eu estou avaliando, por exemplo, um eixo, e coloco um eixo para ser realizada uma têmpera nesse eixo, depois, as especificações dessa dureza que foi obtida na têmpera, ela é da superfície para o núcleo. Então, eu tenho que atingir uma espessura mínima nesse tratamento térmico, né? Então, eu preciso conhecer isso, esse decréscimo de dureza. Eu vou falar isso mais na frente, quando eu estiver falando de têmpera, por exemplo, de temperabilidade dos aços, que vai acontecer a situação. Um aço que tem melhor temperabilidade, eles vão atingir profundidades de têmpera maior. Isso quer dizer que ao longo da espessura, esse tratamento térmico vai ter maior profundidade na espessura na parede dessa peça. Os aços que têm menor temperabilidade, isso vai ser, ou seja, eu vou ter uma dureza relativamente elevada e depois ela vai cair subitamente em pequena espessura. Então, isso é uma forma de avaliar os aços em relação a essa capacidade de temperabilidade dele, que tem a ver com a sua composição química, tá? Em primeiro lugar. Certo? Então, o ensaio de dureza, você pode fazer toda essa avaliação aí e obter essa que é uma propriedade resultante do material, das suas características de fabricação, tá? E de tratamento térmico, termoquímico, naquela região específica. Essa, então, é a limitação. Se eu quero avaliar uma região específica, então, por que isso? Porque tem que ficar claro que essa dureza ela não é uniforme ao longo de todo o material, a não ser que você tenha espessuras finas, como eu falei, e um tratamento térmico muito longo, de toda a homogeneização do material, o que não é comum na mecânica em tratamentos térmicos normalmente. Tá? Então, por exemplo, se eu quero mais resistência ao desgaste numa peça, normalmente eu vou ter uma dureza só superficial. Caso de eixos que giram em mancais de deslizamento, com elevado atrito, dentes de engrenagens que sofrem grande pressão, então eu preciso, na verdade, só de uma dureza superficial, né? Já que eu tenho uma peça, uma dureza muito elevada em todo o seu volume, toda a sua massa, pode tornar frágil essa peça, certo? Então, o que a gente falou sobre esse ensaio de dureza, né, suas várias medidas. Eu vou colocar um vídeo aí prático para vocês darem uma olhada, darem uma entendida melhor. Mas é uma propriedade também que eu posso facilmente comparar os materiais, certo? Que eu posso sim fazer uma analogia com a resistência mecânica, mas ele não substitui no todo um ensaio de tração propriamente. Então, a indústria utiliza muito porque é um método rápido e naquele ponto onde já está especificado para ser feita uma análise, eu vou ter sim o resultado. E principalmente uma análise de profundidade, onde eu vou tirar a dureza em vários pontos da espessura da peça, né? Podendo definir uma curva de dureza, qual eu vou mostrar mais na frente aí, quando eu for falar de temperabilidade dos aços, tá? Então, vou encerrar aqui por aqui esse vídeo. Já
para mim iniciar outra propriedade aí para vocês, certo? Então, boa aula, bons estudos. Até o próximo vídeo.